Bom dia, a gente está hoje aqui no 10º DSUP, que é uma unidade aqui de suprimento aqui do Exército do Brasil, aqui em Fortaleza. A gente está muito perto, muito próximo do Aeroporto Internacional Pinto Martins, que fica para cá, que era a antiga base do Cocorote, o Adjacent Field, uma base construída pelos americanos. E muito provavelmente esses prédios aqui, que foram construídos em 1943, faziam parte também dessa base que pertenceu aos americanos aqui em Fortaleza e depois foi cedido para o Exército Brasileiro, né? Então a gente vai ver algumas ruínas que ainda tem por aqui, para a gente ver mais uma parte dessa história da participação de Fortaleza na Segunda Guerra Mundial, aqui com as bases do PC, a base do Cocorote e aqui também. Vamos lá! Bom dia! No episódio de hoje a gente vai visitar o 10º Depósito de Suprimento, esse destacamento do Exército Brasileiro, da 10ª Região Militar, que é responsável pelo suprimento de todos os quartéis no Ceará e no Piauí. E essa história começou quando eu vi esse mapa de 1943, da base do Cocorote e desses pontos pretos que a gente consegue ver que eram mais ou menos os locais onde havia os destacamentos dessa base do Cocorote, o Adjacent Field, a base que os americanos construíram aqui em Fortaleza em 1943, na época da Segunda Guerra Mundial. E esses prédios do 10º DSUP, eles são de 1943, são prédios históricos, o Exército os mantém muito bem e são bem interessantes da gente visualizar porque muito provavelmente havia ou há ruínas dessas bases americanas junto a esses prédios, como a gente pode ver naqueles mapas. Então é interessante porque esse departamento de suprimento do Exército, ele antes de ser unificado nesses quartéis que a gente tem hoje no 10º DSUP, eles funcionavam em alguns locais na capital do Ceará e inclusive muito próximo ali ao Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, que era responsável por levar esses alimentos aos flagelados da seca, como diz esse locutor aí. Então vamos ver um trecho desse vídeo aí. Estabelecimentos da subsistência da 10ª Região Militar em Fortaleza. Sua chefia cabe ao Major João Alves Grangeiro, que controla os depósitos de alimentação da Legião Brasileira de Assistência. Desde 30 de julho último, trabalha-se aí intensamente, com o objetivo de levar víveres ao interior do Estado, distribuindo-os entre os necessitados. Viajando rumo ao interior cearense, o cinegrafista recolhe flagrantes de flagelados que procuram outras paragens menos causticadas pela estiagem. Então hoje em dia a gente tem todo esse suprimento centralizado aí no 10º DSUP, por os quartéis do Ceará e do Piauí, e esses quartéis do 10º DSUP funcionam onde antes funcionavam as bases, muito provavelmente as bases americanas aí no campo do Cocorote. E o campo do Cocorote, ele é muito próximo ao antigo campo da aviação, onde hoje a gente encontra a base aérea de Fortaleza. E esse campo da aviação foi uma das primeiras pistas de pouso aqui de Fortaleza, depois do hidroporto Condor, que ficava na Barra do Ceará. E a gente tem imagens bem interessantes na Semana da Asa de 1940, quando da chegada do Marechal Mascarenhas de Moraes, que foi o comandante da FEB, da Força Expedicionária Brasileira, durante a Segunda Guerra Mundial, a chegada dele aqui em Fortaleza, e a gente consegue ver essas imagens do campo da aviação ainda funcionando como um aeroporto aqui de Fortaleza. Então vamos ver essas imagens. A gente nota que não havia uma pista de pouso de concreto, ou de cimento ou de asfalto. Havia um gramado nessa região do campo da aviação e antes o aeroporto de Fortaleza funcionava onde hoje é a Barra do Ceará, era o hidroporto Condor. E o campo da aviação, onde a Amelia Earhart pousou em 1937, por exemplo,
fica ou ficava onde hoje tem a base aérea de Fortaleza. A gente consegue ver a Serra do Maranguape ao fundo e os aviões decolando à época nessas pistas de grama. São impressionantes essas imagens do campo da aviação, né? E aí a gente vê numa imagem aérea dessa época, mais ou menos, a região onde se localizava o sítio Cocorote e o campo da aviação, que era esse descampado com a estrada para Messejana, que a gente vai ver agora, ó, essa estrada aí e o campo da aviação. Então havia sempre essa polêmica e tal, se o nome Cocorote ou Cocorote era do americanizado Cocorote, a rota do rio Cocó, mas não, havia um sítio chamado Sítio Cocorote nessa região. Esses anúncios são da década de 1880, do século XIX, ou 1886, e que fala, é interessante, fala que havia um engenho, uma casa de farinha nessa região, ou seja, era um sítio que existia já com esse nome de Cocorote. E ele foi adquirido em 22 de junho de 1942 pelo serviço que chamava SENTA, que era o Serviço Especial de Mobilização de Trabalhadores para a Amazônia. E a verba que foi utilizada foi uma verba que veio justamente dos Estados Unidos para comprar esse sítio. Então, nesse local, muito provavelmente funcionaram também algumas hospedarias que foram utilizadas por esses soldados da borracha que foram enviados até a Amazônia nessa época da guerra, na época da borracha. Também funcionou, que a gente sabe, a base aérea do Cocorote, justamente por conta desse sítio Cocorote. Então a gente vai ver algumas fotos dos soldados da borracha, junto com esses carros da SENTA, né, dessa companhia estatal que foi criada e que recebeu fundos americanos para comprar esse sítio Cocorote. São muito interessantes essas fotos que mostram esses soldados da borracha vindo do sertão, do Nordeste, de Mossoró, aqui do Ceará e tal, e embarcando no viaduto Moreira da Rocha com destino a Belém do Pará, Manaus, no Amazonas, e de lá para as regiões dos Seringais, em Rondônia ou no Acre. Havia uma hospedaria, na verdade, muito conhecida aqui, que era a Hospedaria Getúlio Vargas. Essa hospedaria ficava mais ou menos ali próximo a Misterral, onde tem o Centro de Exposições Agropecuárias e tal, né? Então, em 1945, essa companhia, a SENTA, ela foi extinta e esse terreno, onde hoje a gente tem o 10º DSUP, foi doado ao Exército Brasileiro, foi incorporado pelo Exército Brasileiro. Então, muito interessante essa história do sítio Cocorote e essa relação também com os soldados da borracha. Então, mais curioso do jeito que eu sou, quando eu vi aquele mapa, coloquei logo no Google Maps e tentei fazer essa sobreposição do mapa de 1943 com hoje, com o atual 2021 no Google Maps. E a gente via que havia a pista do Cocorote e eu usei como referenciais para fazer essa sobreposição tanto as lagoas do Opaia quanto as lagoas de Parangaba, para a gente entender se realmente esses pontos pretos que havia nessa região da base dos americanos se coincidem com a base atual, com o 10º DSUP, o quartel atual que a gente tem do Exército. Então, centralizando o mapa através das lagoas, né, a Lagoa do Opaia e a Lagoa da Parangaba, a gente vê ali a Lagoa da Piracaia também, que não existe mais, a gente vê a base aérea, e os prédios realmente da base aérea, eles ficam mais ou menos em cima. A antiga pista do campo da aviação, a Lagoa do Opaia, a pista do aeroporto Pinto Martins, que foi ampliada, né, foi ampliada até recentemente, e aí a região do 10º DSUP e esses quartéis, ou essas estruturas que haviam, que muito provavelmente a gente tem ruínas dessas estruturas nessa região. E isso foi que a gente foi tentar encontrar no 10º DSUP, nessa nossa visita com os auspícios do comandante, o coronel Vladimir, que é cearense também, ex-aluno do Colégio Militar. E é interessante que a gente consegue ver várias estruturas que havia em 1943,
os córregos, os canais, as lagoas que havia, que não existem mais, a linha do VLT, que basicamente era a linha de trem e que o VLT aproveita hoje, e também a água, o abastecimento de água, essa linha branca, que era a adutora do açude de Acarape do Meio. Então, bem interessante essa sobreposição que eu achei desses mapas de 1943 com o mapa de 2021. Então aí a gente tem uma foto também lá no 10º DSUP, essa foto é da década de 1990, que mostra logo depois que a Avenida Senador Carlos Gereissati foi feita. E a região em que a gente acha que há essas ruínas e que a gente foi ver e tentar localizar essas ruínas. Então vamos ver. Aí logo na entrada a gente já tem algumas placas aqui, ó, da época do começo aqui, em 1943, ó, desse quartel aqui, que hoje serve para o suprimento do exército aqui em Fortaleza. Então, com a ajuda do Sargento Furtado, a gente entrou no 10º DSUP e a gente foi tentar localizar essas ruínas, muito provavelmente da Segunda Guerra Mundial, da época da base dos americanos. Esse local ainda funciona como um departamento de suprimento do exército, a gente tem esses destacamentos, esses depósitos ainda funcionando, mas também a gente tem as ruínas e que provavelmente são da Segunda Guerra Mundial. Então vamos dar uma olhada, isso tudo muito próximo do aeroporto de Fortaleza. Então vamos dar uma olhada. Eu já fiz um vídeo sobre as ruínas que ainda existem das bases americanas lá na região do aeroporto Pinto Martins. Mas agora a gente vai tentar procurar e achar essas ruínas aí no 10º DSUP. Ó, aqui dentro do terreno do 10º DSUP a gente tem essas ruínas aqui, que provavelmente podem ser ruínas da época da base aérea do Cocorote aqui, dos americanos aqui, da presença deles na Segunda Guerra Mundial. Ó, que interessante. Essa história começou porque eu vi um mapa de 1943, da época dos americanos, da pista do Cocorote. E aí se você sobrepõe o mapa ao Google Maps de hoje, por exemplo, vou colocar essas imagens aí, e coloca as lagoas, a Lagoa do Opaia, a Lagoa da Parangaba, ou em cima da outra, você vê que nessa região aqui havia também esses prédios. Muito provavelmente tinha um açude ali atrás, que o pessoal fala que esse açude secou, né? Hoje em dia passa só um córrego. E aqui tem essas ruínas aqui, ó. Tem ruína aqui, tem ruína pra lá. Legal, né? E na região do 10º DSUP tem essas ruínas com esse tijolo, que é um tijolo muito provavelmente usado na década de 1940, né, e que muito provavelmente podem ser dessas bases americanas que houve aqui no Ceará, principalmente aqui na região de Fortaleza, na região do aeroporto Pinto Martins, do hoje aeroporto Pinto Martins. Aí tem muitas ruínas ainda por aqui, né? Aqui tinha uma granja também, aqui tinha um matadouro. Então aqui, ó, parece uma coisa de uma baia de cavalo, alguma coisa assim. E essa granja, esse matadouro, faziam parte do sítio Corcovado, que foi construído aqui em 44, 45, justamente na época dos americanos aqui também. Aí a gente está aqui muito perto do aeroporto. Aqui atrás, ó, é a alça do viaduto do aeroporto aqui, ó, que dá acesso ao terminal de cargas do aeroporto Pinto Martins. Essa região aqui do aeroporto sempre tem muitos córregos que vão em direção, às vezes passa até pelo aeroporto e tal. Então aqui é um desses córregos. Tinha um açude ali para trás. E tinha a Lagoa da Piracaia nessa direção aqui, ó, que aparece até naquele mapa. Então você vê, esse córrego aqui ainda tem água, ó, e água cristalina aqui. Nós estamos muito perto do aeroporto, muito perto mesmo, ninguém nem imagina. E aqui tem algumas ruínas aqui. As ruínas, muito provavelmente dessa base dos americanos aqui, que eles construíram aqui.
Se eu disser pra vocês que eu tô a menos de 100 metros do aeroporto, ninguém acredita. Olha a mata fechada que eu tô aqui, ó. Então aqui, muito provavelmente, fez parte aí dessas bases que os americanos construíram aqui na época da Segunda Guerra Mundial, aqui em Fortaleza. Esse quartel, além de ter a sua importância estratégica atual para o Exército do Brasil, ele tem essa importância histórica por ter possivelmente sido essas bases americanas e também por já ter sido comandado por um cearense, o Major Ednardo Wayne, que era filho do senhor Álvaro Wayne, que é nome de bairro hoje aqui em Fortaleza. Então isso é uma coisa muito interessante que a gente também encontrou nesse quartel. A gente gostaria de agradecer bastante o comandante atual, também cearense, o coronel Vladimir, além de todo o Exército Brasileiro por ter nos dado essa oportunidade. É isso aí, aproveite a sua cidade e até o vídeo que vem. Vamos lá!